iniciando a reunião do grupo de estudos hoje, uma data super importante. Estivemos aqui dando uma organizada, mudando um pouco o layout do espaço, e encontrei a placa do seminário lá, o banner do seminário que fizemos comemorativo aos nossos 3 anos. E nós estamos completando 7, quinta-feira, agora dia 4, completamos 7 anos. Eu me enganei, eu havia afirmado que eram 8 anos, mas não, eu na verdade, eu fiz a conta porque eu disse que nós entramos no 7º ano, até completar, e foi completado então na quinta-feira, dia 4 de abril. O Dr. Pedro Osório, em 4 de abril de 2006, exatamente nesse lugar aqui, um pouquinho mais atrás ali apenas, o Dr. Pedro Osório fez uma conferência para todos nós aqui, em que ele fez como pessoa culta que é e que conhece como ninguém, ele fez um exame de todas as principais ideias e obras que trataram da teoria do conhecimento, todos os diferentes movimentos que ordenavam essas ideias, até então os nossos dias, né? E com essa fala do Dr. Pedro Osório, todos nós nos sentimos provocados a então tentarmos retomar essas discussões e refletirmos sobre sistemas e tentarmos então verificar até que ponto era possível superar as dificuldades, imensas dificuldades apontadas então pelo Dr. Pedro Osório, porque na verdade todo esse movimento filosófico no curso da história, ele é sempre um movimento que ele é muito mais resultado do ceticismo, né, do que um sistema que tenha se construído durante todo esse período em que a humanidade busca filosofar, né? Então, essa foi a razão principal que nos levou a adotar o método que nós estamos mantendo até hoje, que na verdade o nosso método é um método que se baseia em tentar expor não como funcionam os mecanismos que permitem o homem a pensar no sentido de explicar sob o ponto de vista da biologia, das causas iniciais e finais desses processos, mas tentar entender como esses processos ocorrem. Então esse tem sido o nosso trabalho, tentar examinar processos para verificar como eles ocorrem. Tem gente batendo. Tem gente batendo na porta. Vamos aguardar. Como esses processos ocorrem. Então eu não vou me estender hoje, eu prometo mesmo, né? E o Dr. Pedro Osório, eu acho que é a principal pessoa que nós precisamos até ouvir um pouco o Dr. Pedro Osório para fazer um balanço, né, dessas, não apenas do nosso trabalho, mas um balanço. Olá, Guilherme, tudo bem? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia. Para fazermos um balanço de tudo isso que ele acompanhou. Afinal de contas, o Dr. Pedro Osório está, eu tenho certeza, posso afirmar categoricamente, que ele já veio em mais de 300 reuniões. E eu não tenho dúvida que, se das 352 reuniões que nós realizamos nesse período, se não tivéssemos faltado nenhum final de semana, o Dr. Pedro Osório, se faltou, não passou de 10 encontros nossos aqui. Então eu acho que ele é a pessoa, talvez junto comigo, né? Porque, não, mas eu também, houveram reuniões que o senhor esteve e eu não estive, né? Então, então nós estamos empatados também aí, né? Então, para fazer, mas eu gostaria só de rapidamente, já que nós estamos desde a semana passada examinando uma questão, eu só queria rapidamente expor uma conclusão a respeito daquele exame sobre repetição e sucessão no sistema de inteligência humana. Porque, retomando em várias oportunidades e sobre vários ângulos de abordagem esse tema, eu me dei por conta do seguinte: a inteligência humana, ela tem um fundamento básico, que é o ponto inicial dessa inteligência, que é o sistema binário. Todo o sistema de conhecimento do homem e aquilo que ele diz que conhece da natureza e do universo é resultado de um processo binário que funciona a partir de uma condição e 2 operadores lógicos. Qual é a condição? É uma coisa banal, né? Eu estabeleci a condição quando. Todo o processo de conhecimento, ele parte desse pressuposto. Quando o quê? Quando não algo ou quando algo. Não algo é uma hipótese infinita, porque ela pode se repetir sistematicamente. Não algo, ela é uma ideia de repetição.
Né? Não algo não é sucessão, não algo, não algo, não algo, é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma questão, não algo. E algo? Bom, não algo e algo. Quando não algo, repete. Quando algo, sucede. Sucede o quê? Novamente não algo, algo. Olha a cadeia lógica binária, então. O sistema de inteligência, ele está sempre sujeito a algo. Então, portanto, não algo. Não algo é a operação lógica que prevalece em todo o sistema. Quando algo, agora não repete, sucede. Sucede o quê? Novamente não algo e algo. Então vocês vejam que é sempre dessa cadeia. E aí eu me dei por conta que realmente esse âmbito de exame ele é importante para todos nós, porque daí eu me dei por conta que todas as instituições que nós organizamos e para pôr em ordem aquilo que nós chamamos então de conhecimento, ela obedece a esse mesmo critério. Por exemplo, nós temos não e sim. Não é não, né? É não algo. Sim, agora é algo. Sim, né? Então agora sucede o quê? Novo algo. Agora então há uma sucessividade que pode ser examinada, posta em ordem, e que é esse o critério de sucessividade que nós vamos usar para associar as nossas sensações e utilizar os operadores lógicos das nossas ideias. Então não algo seria o mundo das ideias, algo o mundo das sensações. Nós seríamos um mundo que o homem constrói culturalmente como da moral, nós temos um homem que constrói um homem da ética. Ética em então sentidos, moral e ideias. Continua a divisão. Nós temos então, vamos percebendo, nós temos um homem que sente, nós temos um homem que pensa, nós temos um homem então que tem sentidos, tem um homem que tem ideias. Então a questão toda, o processo todo ele é binário, é sempre a possibilidade de não algo e algo. Ou não algo como uma cadeia infinita de repetições e algo como um processo agora que se sucede. Então, nesse processo de sucessão, é de onde nós construímos naturalmente. Então, a inteligência se apropria desses processos agora para construir um sistema de inteligência. Só que agora, nesse sistema de inteligência, o não algo não é mais não algo. O não algo agora é buscado do quê? De um sistema de memória de sentidos. Se eu tenho as sensações, então, se eu tenho um homem que pensa e que sente, que a sensação é o meio pelo qual ele organiza um sistema de ideias, esse homem que sente e que pensa, ele usa o quê? De uma cadeia binária de relações. Qual é a binária? Nós temos, então, não algo e algo. E aí eu ponho a memória no não algo, e eu, ao invés agora de repetir infinitamente o não algo e algo, agora eu tenho algo para comparar com o não algo. O não algo é o quê? São as memórias. Então eu coloco no sistema de memórias as memórias das sensações no ambiente do não algo, e agora eu construo uma inteligência artificial com capacidade de imaginar. Por quê? Porque da capacidade, da memória agora, da associação de não algos, eu tenho algo. O algo agora não é algo da natureza das sensações, mas algo que se produz dentro de não algo. Só das memórias que ele busca lá de um sistema de inteligência que é de sentidos. Isso aí é um assunto que precisa ser refletido assim, com uma certa ordem, porque não é fácil chegar às conclusões que eu estou apresentando aqui, sem antes tentar entender a necessidade de pormos em ordem, então, aquilo que nós denominamos de ideia e conhecimento. Por que eu venho insistindo com esse assunto nas reuniões? A necessidade de separar ideia e conhecimento. Porque, na verdade, a ideia agora, ela é um processo, então, que ela é apenas repetição, ou pretensa, porque quando é da memória, essa repetição é só aparente, por isso que o homem se ilude e constrói crenças, né? Ele desenvolve uma capacidade aparente que ele confunde com a da repetição, mas igual, nesse âmbito das sensações, há sempre uma cadeia de sucessão. Nenhuma sensação humana se apresenta como uma sensação única, que nunca mais vai se apresentar no universo das sensações. Ela está sempre relacionada a outras. Por isso que quando nós pensamos uma caminhada, nós pensamos como a ideia de repetição de passos, quando na verdade é uma ideia de sucessão de passos. Mas a capacidade de imaginação substitui então agora a sensação pela imaginação. Mas a diferença entre ideia e conhecimento é isso. Eu preciso agora, então, se eu quero trabalhar com um sistema de inteligência que possa explicar o mundo da natureza, eu preciso então agora fazer o quê? Estabelecer dentro agora desse sistema, que é o que eu vou utilizar para explicar que é um sistema de ideias, eu tenho que dar de forma clara ordem onde eu coloco o ambiente das sensações e onde eu coloco das ideias. Então, se eu digo que conhecer é ordenar sensações,
que todo conhecimento tem origem unicamente nas sensações, eu tenho um critério agora para dizer o que é conhecimento. É aquele que é produzido pelas sensações. O que não é conhecimento é aquele que é produzido apenas pelo ambiente das ideias. Ele é, esse produzido pelo ambiente das ideias, ele é um sistema de inteligência, ele não é um conhecimento. Sem a possibilidade de não algo e algo, ou da matemática, porque da possibilidade de não algo e algo, agora eu crio uma cadeia de repetições. Nessa cadeia de repetição, se eu introduzo, por exemplo, o conceito decimal de organização dessa cadeia, essa repetição que aparentemente não servia para nada, agora ela se repete através de um modelo que eu utilizo, que nós chamamos de números. O que são os números? São cadeias de repetição que são usadas como modelo agora no conhecimento, que são as sensações para pôr em ordem. Então, sabe que eu estava ontem, eu estava pensando sobre isso, eu tenho reassistido nossos debates antes de vir e prestar atenção assim, na discussão e eu me dei conta de uma coisa. Eu acho que toda a dificuldade de aceitar integralmente, vamos dizer assim, a sua teoria está numa questão de conceito, de definição, ou seja, o grande ponto de discussão, e eu acho que é ali que a gente devia tentar aprofundar, está na definição, na sua definição, e na definição que nós já temos assim, ao longo da filosofia, do que é conhecimento. Pois é. Esse é o ponto nevrálgico de toda a questão. Aqui eu mudo o meu conceito. O conceito seu de conhecimento é um conceito diferente do conceito instituído até agora pela filosofia. Isso. Eu acho que a discussão de aceitar ou não o sistema que está propondo passa pela percepção e pela aceitação ou não, no sentido assim de se convencer ou não, do conceito que efetivamente é conhecimento. Porque se a gente aceitar a ideia de conhecimento a partir da sua ótica que está expondo, o seu sistema está perfeito. Sim. Está perfeito. Eu acho que ele está perfeito no sentido assim, ele está bem amarrado, ele está bem coerente. Agora, se nós tivermos uma noção de conhecimento, que é o conhecimento da possibilidade de conhecer, sendo ele origem das sensações ou origem das ideias, aí os temas, nós não temos condições não digo nem de entender, mas de aceitar totalmente a teoria que está desenvolvendo. Eu acho que o ponto central da discussão, para tentar e aí está uma coisa interessante, a gente tem que ver se tanto um caso quanto uma definição como a outra não são decorrentes de crenças, que é isso que tu está dizendo antes. Sim. Será que essa definição de conhecimento que a gente já tinha não é decorrente do sistema de crenças? Sim. Foi de uma imposição Sim. de algum pensamento e nós nos submetemos a ele até hoje sem fazer uma reflexão mais aprofundada e de repente, com toda essa reflexão que o Paulo tem feito esses anos, nós estamos aí enfrentando um ponto que era teoricamente quase um dogma da filosofia. Eu acho que essa discussão é esse ponto assim do debate de que a noção do que efetivamente é conhecer ou conhecimento, que é o resultado dessa operação, se ela realmente é oriunda apenas dos sentidos. Tu está convencido que sim? Não é questão de convencido, é que na verdade assim, ó, eu utilizo de um critério que ele tem uma finalidade de pôr em ordem, só essa função. Eu não é uma questão fundamental para o sistema. Eu faço essa divisão apenas para tentar explicar para as pessoas as ideias que estão por trás dessas explicações, porque nós utilizamos do que aqui? De um sistema de conhecimento com a pretensão de que nós temos um conhecimento comum aqui, que é o conhecimento que nos permite dialogar, conversar, trocar ideias, como se fosse possível fazer isso, né? Então, o que nós utilizamos? Da comunicação para tentar agora, então, fazendo um exame no próprio sistema de inteligência, nós tentarmos verificar se é possível entender o nosso sistema. Porque o conhecimento é algo,
no sistema, o conhecimento no sistema de ordenação lógica de ideias, né, é algo que ele se estrutura a partir, então, de um processo que, para mim, isso sim, não se retirar isso do meu sistema, então, daí eu não tenho mais como levar adiante os estudos. Que é uma base que está sentada na seguinte situação. O homem sente e o homem pensa. Então eu tenho agora que pegar, separando esses dois homens, o homem que sente e o homem que pensa, eu preciso entender como esses dois processos ocorrem. Então, no sistema de sensações, nós temos um homem que organiza as sensações, aí então entra o sistema hepta-animal de inteligência, que é a explicação que... Doutor Pedro Osório, a palavra é sua agora. Não, o nosso aniversariante, aliás, é que nas passagens que a tua sustentação se desenvolve, há momentos muito complexos. Quando você alega, e nós todos aceitamos isso, obviamente, que não são só as sensações, as qualidades das sensações, elas é que nos afetam. Essas qualidades. Sim, que nos imprimem. E por isso que eu brincava, e até hoje gosto, engraçado isso, né? Eu trazia um bujão de gás, deixava lá, e nós todos aqui não sabíamos disso, apenas eu. Há uma explosão do bujão. Pronto. Eu estou quieto, tranquilo, porque eu já sei que aquela explosão é insuficiente para causar um dano. Mas não é para o doutor Paulo, que está muito seguro aqui no mensagem dele, diz, mas isso agora se horroriza. Né? A doutora, nossa colega, corre atrás do sofá, buscando abrigo, aquela explosão, outros e mais e outros circunstâncias que aí, se tivesse uma bomba na cabeça, ou se ajoelha, pede socorro. E agora chega ali um colega nosso de pesquisa e diz, mas não, o bujão explodiu. Não é? O gás que estava dentro expandiu-se, mas o que eu vou fazer? Começar a gritar? Então, reagimos diferentemente frente à mesmíssima causa que transitou no espaço e pela acústica, pelo som, né? E as memórias que nós temos de risco, de perigo, de defesa, né? de não pôr a mão no fogo, né? De recuar. Então, veja ao ponto que nós chegamos, que diante da mesma situação estimulante, as reações foram diversas. E isso leva ao ceticismo? Não. No meu entender, leva a um espaço que ainda está exposto, aguardando os avanços do conhecimento acumulado e de qualidade, né? Que talvez consiga. Até nome para isso já foi colocado, a idiosincrasia, né? Cada um acha de tal maneira. Né? Então, mas isso não retira o mérito do esforço que o Dr. Paulo tem imprimido nesses nossos encontros. Sabe? Eu não quero desfazer a qualidade do teu saber histórico. Né? Deixa um pouco de lá, vamos avançar, iluminar. Tal como eu havia pedido naquele encontro primeiro, né? Que eu digo, olha, o Kant não esgotou, ele simplesmente disse uma série de coisas e disse, bom, e aqui estão as relações. E isso despertou, e eu espero que tenha despertado em muitos acadêmicos, né, no mundo do direito. Nós gostamos ou contemplamos, maravilhados por vezes, a obra de Pontes de Miranda. Né? E foi aqui contigo que eu arranjei um livro de Pontes. E, opa, mas o que é isso aqui?
a edição de 1937, da livraria do Gulopo, um problema fundamental do conhecimento. Mas vamos ver o que este Pontes disse sobre, mas que coisa maravilhosa. Então ele chegou exatamente nesse problema das relações, né? Mostrando que ele diz, mas eu não gosto do cravo, e nem da canela. Eu gosto do gosto ou o cheiro. É disso que eu gosto. Ou que poderia não é? Repulsar. Né? As sensações. Que coisa! Sensações! Mas essas sensações, há pouco, com a explosão do bujão, ficaram claríssimo que aquele não é dúvida, não. O perfume da canela é suave. Alguém, por cortesia, não vai reclamar. Mas uma explosão, uma coisa terrível. Imagina lá o que aconteceu em Santa Maria, o que passou na cabeça daquelas criaturas, né? Ali, naquele verdadeiro inferno, aquele quadro do inferno de Dante. Ali é um dos infernos, dos círculos infernais de Dante, que ocorreu dentro daquela boate em Santa Maria. Mas esse esforço, isso aí é o que nós estamos falando, nós não vamos dominar isso. Isso aí está reservado a áreas a serem conquistadas por mentes altamente, que a humanidade poderá encontrar lá para frente. No momento estamos tateando, né? Nas sombras, no mundo do desconhecido, do que nos assusta. Eu acho que o esforço kantiano do transcendentalismo visa tentar superar um problema do bujão de gás. Entendeu? Das reações individuais ao mesmo fenômeno, ou seja, a capacidade de se apropriar ou de conhecer de formas diferentes a partir das sensações o mesmo fenômeno e tentar dar uma universalidade para isso. Agora a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte, até que ponto esse empreendimento ele é a solução, entre aspas? Solução não tem, né? Não sei se a palavra, esgotado pela linguagem aqui, mas essa tentativa de transcendentalizar as coisas a partir da experiência, se isso realmente é viável. É viável ou resolve o problema do conhecimento como uma das grandes... É que na verdade toda assim, ó, qual é a razão de fazer essa separação? É para entender como ela funciona, só para isso. Fora isso, não existe nenhuma outra razão para examinarmos qualquer questão. Então, o que eu vislumbro assim, ó, como um resultado final então dessa reflexão? Ora, se eu consigo então, se eu coloco então um sistema de conhecimentos, que é um sistema então que tem por finalidade ordenar as sensações, todo o foco de qualquer atividade que diga respeito então ao ser humano, que busque a construção de um ser humano melhor, então se é esse o resultado que todos nós devemos buscar aqui, me permite perceber como esse mecanismo funciona. E se eu percebo como esse mecanismo funciona, eu posso interferir nesse mecanismo para tentar produzir algo melhor. Melhor o quê? Um homem melhor. Ora, se o sistema de inteligência então é fundamentado em sensações, qual é a função da educação? É pôr em ordem esse sistema de sensações. Eu preciso ensinar as crianças a relacionar essas sensações do espaço, porque o objeto do conhecimento todo é voltado para as sensações. O que nós temos hoje de conhecimento? Tanto que eu mando meu filho na escola, e eles dizem que estão ensinando história para o meu filho, e vão ensinar para ele lá o quê? A história construída por imaginação de determinadas pessoas, que eles ligam umas às outras. Então nós temos uma história do Brasil, uma história... Ora, qual é a razão de eu explicar isso para uma criança se eu não conseguir pôr em ordem os acontecimentos no espaço? Porque a história são fatos que se operam nos espaços.
E aí tem diferentes ângulos de análise. A história ela tem que ensinar o aluno a separar aquilo que vem de dentro desse sistema, que é sociológico, que é antropológico, ou seja, a história do homem é uma história no espaço. Eu não posso comparar a história do homem de hoje com a história dos meus avós, nem de Pedro Álvares Cabral, porque o mundo que eles viviam era ordenado de forma diferente no espaço. Só a diferença tecnológica que envolve os conhecimentos de hoje. Então, se a história não permite ao aluno pôr em ordem essas questões para poder aprender a história, ele jamais vai desenvolver inteligência alguma. O que nós construímos? Pessoas que repetem frases, que tentam ligar frases umas às outras. A gente até desenvolve isso depois, quando consegue levar os nossos estudos adiante. Nós já não associamos frases, associamos livros, autores, como se fosse possível, né? Construir, então, agora um molde ideal para guiar o mundo. Não, não é isso. Conhecer é ordenar sensações. E se eu quero ordenar sensações, eu preciso saber quais são os instrumentais que eu tenho à disposição. Ora, eu preciso pôr em separado as ideias. Deixa eu só fazer uma intervenção aí. Eu concordo com isso do ponto de vista da análise de como se opera, mas veja, quando qualquer filósofo desses nossos aí, você pega qualquer filósofo, pega o Hobbes, pega o Hume, que eu estava lendo esses dias, pega o próprio Kant, todos eles têm um projeto para o filosófico. Qual é o projeto? O projeto é a análise de como se opera esse conhecimento, tá? A partir desse projeto de como se opera esse conhecimento, perceber como é que esse conhecimento, o homem se apropria disso, do homem que sente, que nem tu diz, ele elabora isso para um homem que pensa, daí a tendência de verificar se é possível universalizar determinados conceitos, e a partir da universalização de determinados conceitos, passe para a questão da definição das condutas éticas e depois das condutas éticas para a conduta política. Todos os movimentos são nesse sentido. Perfeito. Ou seja, a pergunta que insiste, que é recorrente na minha cabeça é o seguinte: ordenamos as sensações, a experiência é a matriz de todo conhecimento, concordo. A necessidade de a gente ver qual é a interação nossa, do nosso conhecimento oriundo das sensações, das minhas sensações, como é que eu posso interrelacionar esse conhecimento a partir da relação e da experiência, da sensação do outro e construir algo que nós podemos chamar de uma ciência ou de um entendimento, como o Hume usava lá, investigação acerca de um entendimento humano, que seria como é que a gente entende de forma universal, porque alguma universalidade na definição do conhecimento a gente tem que ter, sob pena de a gente cair no relativismo absoluto. Mas tem uma universalidade, é o sistema de inteligência. Eu tenho um sistema de inteligência que é universal. Todos os seres humanos são dotados do mesmo sistema de inteligência. Isso é um conhecimento universal, parte desse pressuposto. O que diferencia os sistemas, então, agora? Não, eu tô falando é a ordenação das sensações. Do ponto de vista de sair do indivíduo. Porque ao mesmo tempo que nós não tem como. criamos... Não, Paulo, tem uma coisa assim, ó. Ao mesmo tempo que nós saímos de uma sensação e estamos no mundo do conhecimento, que chama de conhecimento, se estabelece um mundo de ideias. E esse mundo de ideias, que para ti não é conhecimento, está fora das sensações, ele, de certa forma, cria um ambiente que ele reinterfere na nossa... Governa o homem. Nas nossas relações. Isso. Tá? Mas eu não sei se é possível a gente evitar, não digo que governe, mas que ele interfira, entendeu? De alguma forma nas nossas relações. Por exemplo, você cria instituições que, pelo sua definição, não estão dentro da área do conhecimento, perfeito, é um método, uma definição, mas elas, sendo ou não conhecimento, elas vão interferir na nossa... Sim, é um sistema de inteligência. Toda vez que eu construo um sistema de inteligência, esse sistema governa. Na verdade, eu tenho um sistema de inteligência que é natural. E eu tenho um sistema de inteligência que é um sistema que governa. Qual? É o sistema das ideias, é o mundo moral. Nós somos governados pelo mundo moral. Todos nós aqui estamos governados nesse momento por um mundo moral, que nos impõe, inclusive, uma série de comportamentos. Então, nós estamos aqui todos governados por ideias. Tentar entender como esses processos ocorrem e como isso pode servir à política ou ao indivíduo, né?
também é uma forma de construir um certo tipo de sistema de inteligência. O que eu tento diferenciar é o sistema de inteligência daquilo que eu chamo dentro desse sistema de conhecimento. Nós não estamos discordando em nada aqui. Aliás, a análise que tu fazes aqui de como os processos, como se apropriam historicamente os processos no indivíduo e na sociedade para servir tanto que quando tu examina Hobbes, examina Michel Foucault, examina Kant, todos eles construíram um sistema para tentar entender como funciona esse sistema de ideias pelo qual se move o homem, né? Pelo qual inclusive estamos aqui e que as sociedades existem. Quanto a isso, acho que nós não estamos absolutamente discordando em nada, porque todos nós concordamos com isso, e eu também concordo. O que eu estou tentando colocar em evidência no debate é a importância de separar o sistema de inteligência daquilo que nós podemos denominar de conhecimento, porque o conhecimento tem uma origem, então, comum, todos os seres humanos sentem. Parece que podemos aceitar isso como uma verdade universal, usar o termo, que na verdade para mim não é isso, né? Mas então, como algo assim de universalidade entre todos nós. Todo ser humano sente. Bom, se todo ser humano sente, nós também concordamos aqui que todo ser humano pensa. Então nós temos agora, no sistema de ideias, é que reside todo o sistema que governa o homem. Tem um salto aí que tu dás que a gente tem que explorar um intermédio aí. Da sensação para o pensar, né, lógico, já exploraram isso há bastante tempo, estão 7 anos discutindo isso. Tem uma relação. Tem uma caminhada aí. E esse pensar, ele não se dá necessariamente, absolutamente sobre as sensações ou sobre a reflexão das sensações, daquilo que o Pessoal falou. Ou seja, as sensações nos provocam a pensar. Não nos provocam, primeiro elas nos atiçam, vamos dizer assim. E aí, a partir desta memória das sensações, dessa percepção das sensações, ou dessa leitura das sensações, sei lá o termo que a gente pode usar, isto leva ao ambiente de pensamento, e não a sensação pura e simples. Sensação mais refinada. O segundo momento da sensação. E que às vezes desfaz o progresso. É o processo lógico. Desfaz aquele circuito e recua. Algo. Quando eu tenho algo, a memória das sensações, vai ocorrer a idiosincrasia, porque na memória das sensações daquele que foge, daquele que fica, existe uma diferença de relacionamento pela especialização. Um é um técnico especializado que já ordenou essas sensações. O outro é ainda alguém que se encontra numa expectativa de um fato desconhecido. Então, como o instinto de sobrevivência dele vai dizer, olha, foge, né? Agora aqui, ó, o outro não entra em fuga porque conhece. Uma colunazinha aqui, vou de fixação, parece que é conveniente. É necessário fazer esse algo, então, mas é natural. Como uma sequência, como a eletricidade, é negativo positivo. Mas o universo funciona assim. A cada salto, ou a cada momento em que nós nos utilizamos dessa escadaria, nós somos sistemas elétricos. Nós estamos nos expondo ao risco de desandar lá no meio, porque se os degraus iniciais não forem sólida ou adequadamente colocados, por isso é que eu vejo um valor extraordinário, histórico, em Kant. Ele diz, sim, um modo, pelo menos um exemplo, ele diz, em que eu não tenho mais dúvida e ninguém está autorizado a ter. Se tiver, é porque quer. Então, quando ele diz isto, não é? E que não é com qualquer número, a partir deste 3, e que vai para a geometria. Ordenação do espaço. Sim, mas para representar este espaço, não é? De alguma maneira. E ele, então, desafia os pensadores, né, para que digam como é que ele pode agora afirmar, e convida alguém que diga que não, que só existe uma possibilidade de arranjar
um dos catetos com 3, o outro com 4, e o quinto é necessário, não preciso medir aqui no tapete. Isto é uma gotinha d'água. Eu acho que nem é um vaporzinho, mas derruba este. Se tiver este, passou. Se isso é verdade, se com os computadores até hoje existentes não conseguem outro, 1 milhão e 1, 1 milhão e 2, 1 milhão e 3, o que queira, construir imensos retângulos triangulares, assim, de triângulo, né, de triangulação. Então, volta ali. Mas isso é metafísica? É. Mas é a única. É a única que está aí. Que está... Diz, mas e a geometria plana? A minha dificuldade nesse registro do Paulo... Desculpa, mas eu ia te falar, mas continua. Não, só para um joguinho, mas isso aí é já conhecido, os pré-socráticos já falaram sobre isso, mas o líder deles, inclusive, disse, olha, vocês estão aqui já no 3º ano, vão passar para o 4º, vocês até aqui não podem falar, não, fiquem quietos, ficou horrível, né? Era a sugestão dele. Então, havia isso, aquela coisa antiga. Mas avançando um pouquinho mais nisso, o melhor é me separar. Não, eu atrapalhei. Não estou eu fiquei instigado aqui. Essa semana o Paulo me mandou um e-mail com uma reflexão a partir do debate da semana passada, e eu até ia responder para ele, na hora eu estava ocupado, mas fiquei com aquilo na minha cabeça, aquela reflexão. Entre um exemplo de definição que ele trouxe entre conhecimento e ideia, que eu achei até bem interessante, porém sim. Depois eu fiz uma reflexão em cima e quero colocar um contraponto. A respeito, por exemplo, de Deus. Deus, é possível ter ideia de Deus, mas nunca será possível conhecer Deus. Porque Deus está além das sensações humanas, está no incognoscível, vamos dizer assim. Pois é. Tá. Eu achei o exemplo perfeito, só eu vim fazer um contraponto. Eu acho que Deus não é o melhor exemplo, porque Deus está e sempre esteve no transcendente. E a gente tem que buscar um exemplo no imanente, né? Alguma coisa que está aqui entre nós, para poder facilitar nosso debate. Agora, realmente, se você pensar do ponto de vista de Deus, o exemplo é perfeito. Doutor Pedro Osório, eu posso ter ideia de Deus. Todos nós temos ideia de Deus. Aqui, duvido, né? De uma forma ou de outra, até mesmo aqueles que negam a existência de Deus precisam reconhecer a ideia da existência de Deus para poder negar. Lógico. Então é impossível. Então, agora, eu posso conhecer Deus? Olha, se pelo critério que eu disse, que nós podemos dividir entre conhecimento e ideias, sensações e ideias, olha, não posso, por quê? Porque eu não tenho a sensação de Deus. Então, eu tenho ideia de Deus, eu posso pensar sobre Deus, mas eu não posso conhecer Deus. E aqui agora o Sodré coloca, por quê? Porque Deus está no transcendente. Está exatamente onde? No mundo das ideias. É um sistema, mas eu queria só colocar uma questão que eu levantei antes e que eu havia deixado... Volta, só não, mas eu chego lá. Não escapa disso aqui, isso é importante. Não vou chegar lá. Uma questão só para... Depois você já volta, mas só para... Tá, ele está no transcendente e tudo que está fora do físico aqui estaria no na transcendência também, de certa forma. A pergunta que eu faço é o seguinte, o que eu tenho dificuldade de aceitar, Fernando, que ainda não me convenci ainda, eu leio, eu debato, mas o bom é que você está pensando sobre isso. Eu penso, acho que tem uma coisa muito importante ali, mas acho que ainda tem alguma coisinha ali que a gente tem que dar uma mexida, que é a questão de não aceitar a hipótese de conhecimento que exista só a partir do mundo das ideias. Eu acho que é possível algumas coisas... Podemos fazer um acordo, então vamos chamar isso de conhecimento instrumental. Pode ser. Eu acho até que seria... Separar um conhecimento instrumental e um conhecimento... Eu acho que daríamos um salto... E daí não faz diferença, desde que separe. Desde que separe, eu preciso separar. E se alguém aparece aqui no bolso com uma régua flexível de Lesbos, não vai conseguir medir. E põe no sistema de ideias
E cada um é uma régua para... É a flexibilidade do dedo. Mas aí não é flexibilidade do adversário, é apenas uma nova... Não, mas é um novo nome para a mesma coisa. Eu continuo dizendo que... Eu continuo dizendo... Me parece que muda tudo, sabe por quê? Não muda. Paulo? Porque se você separar entre ideia, conhecimento e conhecimento instrumental... Conhecimento e conhecimento instrumental. E ideia? Não, e ideia. Porque tem coisas que surgem à mente que são apenas ideias. Você não, por exemplo, Deus é uma ideia. Ele não necessariamente precisa ser um conhecimento instrumental. E aí, esse exemplo... Mas ele opera um operador lógico, meu. Porque, na verdade, agora... Não adianta. Se nós botarmos essa discussão agora, precisaríamos mais uma hora para completar ela, porque ela tem algumas questões que precisam ser colocadas. Mas deixa eu só levantar uma outra questão rapidinho, eu volto para essa, não fujo. Como funciona a inteligência humana? O homem ele utiliza de um sofisticado sistema elétrico para construir o sistema de inteligência dele. De que forma? Todo o sistema nervoso do ser humano não é nada mais, nada menos do que transmissão de impulsos elétricos para o cérebro. E se nós formos examinar os sistemas elétricos, todos eles são binários. O sistema elétrico é negativo ou positivo. Não tem meio negativo, meio positivo. Né? No sistema elétrico, a operação lógica é essa. Não algo, né? Quando o sistema elétrico positivo, ele se transfere para o não algo, né? Ou se liga com o não algo e constrói, abre. Os computadores, todo o sistema de chaveamento dos processadores eletrônicos funciona a partir desse processo, que é praticamente o mesmo que a inteligência humana. Então, se nós temos um sistema binário de inteligência, nós vamos perceber que quando nós construímos, então, esse sistema de inteligência que nós chamamos que é baseado em conhecimentos, não é nada mais, nada menos do que cadeias de relacionamentos elétricos, que usam uma estrutura orgânica para isso. Para produzir o quê? Para produzir cadeias. Cadeias de quê? De proteínas. Nós, quando pensamos, na verdade, nós estamos utilizando cadeias de proteínas ligando diferentes regiões do cérebro. É por isso que nós buscamos sempre nas sensações. Porque é lá que nós organizamos. É no ambiente do algo que eu organizo toda a minha inteligência. Olha, como é que eu vou organizar um sistema baseado no nada? É impossível. Não, isso aí não tem discussão. Mas assim, se eu tenho um sistema que relaciona... Então, eu preciso agora buscar nesse sistema aquele que usa essa cadeia de proteína, que está ligada, então, às sensações, daquele que simplesmente tem a capacidade de ligar essa cadeia de proteína, que é produzir relações. Eu tenho, no meu sistema de inteligência, eu tenho que separar, então, um conhecimento instrumental, que é o quê? O sistema de relacionamentos utilizados para dizer que o homem pensa. Eu se fosse fazer uma divisão esse é um instrumental. Esquemática disso, assim, eu botaria assim: conhecimento, lato sensu, abre chave. Conhecimento estrito sensu, sim. Conhecimento instrumental. Por quê? Porque na minha visão, assim, ó, na minha cabeça, esse conhecimento instrumental também é conhecimento. Entendeu? É o todo. Também é conhecimento. Ou seja, ele também permite tu conhecer o mundo, conhecer e constituir os seres, as coisas que existem no mundo e operar com essas coisas, entendeu? Mesmo que eles e aí que está a minha dificuldade de aceitar integralmente a teoria. É que você está trazendo para o debate agora o homem que age, que está fora ainda. É a observação que eu fiz na reunião passada. O que nós precisamos fazer agora? O esforço nosso agora é apenas para entender o sistema de relacionamentos que se opera, então, entre as sensações e as ideias. Só isso. Se nós colocarmos qualquer outro elemento além disso, nós temos uma série de outras questões que precisam ser ordenadas para podermos também levar o mesmo rigor científico, se é que é possível fazer isso, para esse ambiente. Por quê? Porque quando nós formos examinar o homem que age, o homem age pela linguagem. A linguagem é um instrumento de ação. Sim. Né? Então, a linguagem é um instrumento da comunicação. Agora, como eu vou trabalhar para separar dessa comunicação e da ação humana esses dois elementos? Porque eles vão estar presentes na comunicação, na linguagem. A minha proposta, então, é deixar este homem que age de lado ainda do exame, porque embora estejamos usando da ação, que é a ação da comunicação, não podemos ainda introduzir essa própria ação no ambiente de análise. Então, a minha tentativa é unicamente voltada para tentar examinar, então, as conexões que se estabelecem entre sensação e ideia,
Eu separo, então, ideia de sensação. Por que eu separo ideia de sensação? Porque se o sistema de inteligência faz uso das ideias e das sensações para produzir aquilo que eu chamo de conhecimento, eu preciso agora, então, no exame, identificar, por um critério assim, ó, de separação metodológica, onde estão, então, as relações e onde estão as sensações nesse sistema. Então, eu digo o quê? Eu vou, então, radicalizar para pôr em evidência, na maior evidência necessária e possível, eu vou radicalizar dizendo o seguinte: todas as sensações únicas, aliás, o conhecimento tem origem unicamente nas sensações. Alguém? Veja bem que o discurso que tu está fazendo agora é um discurso muito mais sustentador da sua tese. Você está adotando por uma questão metodológica, método, um critério para examinar esse ambiente. Onde você quer, a partir desse critério, explicitar muito claramente. Tá, beleza, eu acho que nesse ponto foi excelente. Mas só para isso. Veja que a linguagem que tu usou, a gente sabe da limitação da linguagem para explicar as coisas, tudo isso. Só para isso. Mas, para mim aqui, pro meu ouvido, essa sua exposição agora ficou muito mais adequada, vamos dizer assim, do ponto de vista da aceitação do processo todo de análise. Entendeu? Por quê? Porque fica claro por que tu usou o método. O método não passa a ser uma coisa arbitrária. Sim. Né? O método passa, não, esse método está assim porque ele é necessário. Em razão da explicitação que precisa ser feita. Precisa ser feita. E eu insisto, e todos os filósofos fazem isso, na verdade. Sim. Todos os filósofos, quando analisam qualquer problema, eles criam muitas vezes definições próprias para as coisas, para poderem mostrar o que eles estão pensando, para poder explicitar o que eles estão pensando. A palavra épita animal tem essa função, senão não estaria ali. Para relacionar 7 ideias. 7 ideias. 7 ambientes da sensibilidade humana, né, das sensações. Por isso, mas na verdade aqui ainda é uma outra questão. Aqui é uma questão metodológica, por quê? Porque se eu vinculo os conhecimentos às sensações, e eu depois separo, então, no ambiente das ideias, agora, aquilo que vai, então, servir para as ações humanas e aquilo que efetivamente é. Eu não estou tentando agora... qual é a importância que tem, por exemplo, sob o ponto de vista sociológico, né, a cultura que nós desenvolvemos, por exemplo, sobre a questão do corpo da mulher ou do homem, né? Nós temos aqui agora explicações das mais diversas possíveis, porque nós temos diferentes culturas. Esse conhecimento instrumental agora, que faz uso das sensações e faz uso das ideias, constrói um sistema de relacionamento que guia o homem, que é o ambiente da moral. Nós temos... Veja como é importante assim, ó, separar, por quê? Porque agora eu tenho um instrumental mais adequado para quando eu for examinar o homem em ação... Pode ser até preconceito meu. Botar pôr em evidência. Preconceito no sentido assim, de um conceito pré-estabelecido, né? Mas me soou muito melhor... Pode ser até que eu estou pré-condicionado, vamos dizer assim, mas me soou muito melhor essa ideia de conhecimento instrumental. Sim, é um instrumento da ação. Porque aí você tem a clareza da função que ele exerce dentro de todo esse dispositivo de conhecimento, de relacionamento. Quer dizer, ele não é meramente uma relação única surgida do... Não, ele tem uma função, lógico, todos nós sabemos que tem. E essa questão de transformar essa ideia nessa nomenclatura de conhecimento instrumental, eu acho que, para mim, muda tudo. Sim, a percepção eu acho que fica melhor mesmo. Fica bom, fica muito... Minha sensação fica muito interessante. Porque aí fica clara a função, né? É instrumental. Todo ser humano é dotado de um conhecimento instrumental. O que é? Um sistema de ideias. Que faz o quê? Que ordena as sensações, que ele é resultado. Inclusive, esse indivíduo que foge e o que fica na explosão do botijão de gás, eles ou fazem por serem dotados de diferentes conhecimentos instrumentais. Mas eu acho que o conhecimento instrumental a gente ganha em qualidade, sabe por quê? Porque quando a gente fala em ideia, a gente pode estar... A ideia tem múltiplas definições. Sim. Pode partir tanto da ideia, como tu disseste inicialmente, essa ideia estrita, vamos dizer assim, como pode passar pelo sistema de crença, como pode passar por ideologia. Tudo a ideia está dentro dessas possibilidades. À medida que tu reduz para um conhecimento instrumental, escalas de ideias diferentes,
E de poder. E de poder diferente. E qual o papel que a sensação tem em cada um desses sistemas? Porque, na verdade, o sistema de sensações, né? Quando, por exemplo, aquele que desenvolve um sistema de conhecimento em técnica de tiro, ele vai pôr em ordem um sistema de referência que usa o que? A ótica como ponto de partida. Então não adianta o cara querer tentar desenvolver técnicas de tiro, né? Tentando correr 100 metros, né? Ele vai ter que, veja assim, é um conhecimento instrumental focado em uma sensação. Em todas, a pessoa vai desenvolver um conhecimento voltado, eu sempre digo, se eu fosse técnico de futebol, eu transformava rapidamente muitos garotos em gênios fazendo o quê? Fazendo correr sem a possibilidade deles enxergarem os próprios pés. Qual é a habilidade que o grande jogador desenvolve? Não é a força bruta, não é absolutamente nada. Ele desenvolve a habilidade de conseguir se relacionar com o campo, né? Tem uma visão espacial do campo e coordenar os pés. Mas para isso ele tem que olhar para o campo, não para os pés. A maioria dos jogadores olham para os próprios pés e aí não jogam mais. Então, eu tenho certeza que nós construiríamos uma nação de craques, simplesmente impedindo que os meninos, quando fossem treinar futebol, não olhassem para os próprios pés. Por quê? Porque são desenvolvimentos sistemas. Olha a importância de separar a sensação. Mas não deixar de cuidar dos pés dos outros. Ah, sim. Todo o sistema de conhecimento é voltado para sensações, mas como nós voltamos para a história, nós destruímos as habilidades dos nossos craques, né? Porque, na verdade, todo o sistema de inteligência humana funciona da mesma forma. Por isso eu gostaria de aproveitar, fazer um registro do Dr. Pedro Osório. Em 2009, quando completamos 3 anos de existência do grupo de estudos, nós realizamos aqui em Santo Ângelo um evento comemorativo ao nosso aniversário, que foi lá no IESA. E como nós tínhamos na época um grupo de estudos lá no IESA que se chamava Pensando Direito, o Dr. Pedro Osório, além de participar do nosso grupo de estudos aqui, aonde estiverem reunidos para examinar a teoria do conhecimento, com certeza o Dr. Pedro Osório está lá. Eu nunca tive assim amizade, ou conhecimento, relações com uma pessoa mais curiosa do que o Dr. Pedro Osório. E a curiosidade é a fonte do conhecimento. Aquele que acha que sabe, terminou a possibilidade de levar qualquer conhecimento adiante, né? Então, essa é a razão pela qual ele se move. Então, nós realizamos um evento, nós tínhamos um grupo de estudos, que o Dr. Pedro Osório então participava, Pensando Direito, e aí realizamos um evento chamado Pensando Direito, Violência e Afeto, que na verdade é uma espécie de trocadilho, mas que buscava colocar em evidência a questão da violência e do afeto na construção da inteligência humana e de um modo de ser diferente na natureza. E trouxemos o Guarani, porque a comunidade Guarani, Mibiá Guarani, que eu conheci, se Deus existe, foi ele que me iluminou para conhecer um povo tão maravilhoso como o Guarani. Eu aprendi que eles eram um povo completamente diferenciado, exatamente porque eles tinham toda uma cultura de constituição de seres humanos baseado no afeto. As crianças deles não engatinham, elas ficam no colo dos pais ou de um adulto, de uma pessoa adulta durante todo esse primeiro ano de vida. Pelo menos o Guarani que eu conheci hoje me parece que já está mudando um pouco isso, mas aí é a nossa interferência nas comunidades indígenas que produz isso, né? Mas esse Guarani, então, por ficar esse período todo no colo dos adultos, ele já iniciava de forma diferenciada na vida. Eu nunca vi um povo tão feliz, tão tranquilo, tão bem, né, consigo mesmo, com a natureza, do que o Guarani, e tudo tem a ver com essa questão do afeto. Então, nós trouxemos na época o jesuíta espanhol, né, que espero que nosso Papa agora, que prometeu então se voltar para os oprimidos, corrija um problema histórico. Os guaranis perderam as terras deles aqui no Brasil, na América, e não tem mais espaço para desenvolver essa cultura. Então, essa comunidade Guarani, que nós trouxemos então o jesuíta espanhol Bartolomeu Meliá, e trouxemos o cacique geral dos Mibiá Guarani no Rio Grande do Sul, que é o José Cirilo Morinico, e eles então falaram sobre a questão da palavra na cultura, a importância da palavra, né? E que na verdade, nós destruímos, ou as sociedades se desconstituem quando elas perdem
a própria linguagem, né? Então, na verdade, a introdução da nossa língua nas comunidades indígenas é que está produzindo talvez o maior de todos os, como é que eu poderia chamar para não ser assim exagerado, mas uma violência cultural, né? Um desastre cultural, porque estamos deixando passar uma oportunidade de conhecer algo extraordinário. O ser humano teria muito a aprender sobre humanidade se voltasse um pouco mais para o Guarani, sem o preconceito de imaginar que somente aqueles que têm ideias têm conhecimento. Na verdade, eles têm um conhecimento extraordinário. Aliás, eles são uma civilização do conhecimento. Eles dão importância apenas às sensações. Ao ponto de os mais antigos, me parece, a impressão que eu fiquei deles, não terem ideia de tempo. Eles não precisam, o tempo está suscetível. Doutor Pedro Osório, conta para nós aquela passagem que eu testemunhei, e achei maravilhoso aqui, com o teu diálogo com o cacique. O cacique Floriano. Mas um diálogo assim descontraído, perguntas primárias, depois bem... Não? O cacique Floriano estava sentado numa desses sofás aqui, era perto do meio-dia, eu cheguei... Foi uma aula de antropologia. Cacique Floriano. Daí eu cheguei para ele, você almoça? Ele me olhou assim, não me entendeu. Aí eu perguntei, mas você come, né? Ele, sim, como. Mas que hora você come? Quando eu tenho fome. Eu já estava programado para ter fome ao meio-dia, né? Então aí quando ele entendeu minha pergunta, olha a diferença, né, de cultura, de inteligência, né? Tem um horário, nós temos que comer, né? Eu vi uma entrevista com uma pessoa indiano que atualmente está morando em Londres, né? Ele, aos 100 anos, ele corre maratona, 42 quilômetros, brincando, assim. E a reportagem era justamente porque, aos 100 anos, ele decidiu abandonar as competições. Iria continuar correndo para manter a condição física. Mas as competições ele iria abandonar, aos 100 anos. Então, correu 42 quilômetros ali, a reportagem toda assim. E um repórter perguntou assim, mas como é que receita é essa, né? Para os 100 anos o senhor está correndo, assim, né? Como é que o senhor faz, né? Não, é um passo após o outro. Simples. Como o Paulo falou no início, né? Caminhar é... Sucessão de passos. Sucessão de passos. Simples. O repórter ficou ali, né? Mas é um povo extraordinário. Eu sou encantado e eu tive o privilégio, então, de ter sintonizado o meu espírito com os espíritos deles. E não sei, até porque eu sempre digo, eu agora, depois conhecendo as mulheres da aldeia, impressionante assim como eu vejo a minha avó. Eu não sei se a minha avó não era Guarani. Um fato que uma mera especulação, mas o que eu posso dizer assim, eu me encantei com eles e me esforço muito assim para tentar entender a eles e ser um pouco parecido com eles, embora toda a cultura que recebi, educação, é muito difícil isso, especialmente depois da nossa idade, né? Mas é um povo extraordinário que seria muito importante se nós pudéssemos deixar o preconceito de lado e conhecer um pouco melhor o Guarani. Eu fico muito triste assim, quando vejo as pessoas se escandalizarem com os indígenas, como aconteceu no Rio de Janeiro. A própria imprensa vivem como mendigos, porque tem a terra no corpo. Eles têm a terra no corpo porque eles amam a terra. Eles reconhecem na terra a grande mãe. E essa relação deles com a terra é uma relação de respeito, e é uma falta de respeito dizermos que eles são sujos por terem a terra no corpo. Quero registrar isso. Muito grande. Uma demonstração de que nós não somos realmente, nesse aspecto, seres civilizados como eles são. A civilidade deles. Olha aí. Os nossos dias, né? E com essa fala do Dr. Pedro Osório, todos nós nos sentimos provocados a então tentarmos retomar essas discussões e refletirmos sobre sistemas e tentarmos então verificar até que ponto era possível superar as dificuldades, imensas dificuldades apontadas então pelo Dr. Pedro Osório, porque na verdade todo esse movimento filosófico no curso da história, ele é sempre um movimento que ele é muito mais resultado do ceticismo, né, do que um sistema que tenha se construído durante todo esse período em que a humanidade busca filosofar. Né? Então,
essa foi a razão principal que nos levou a adotar o método que nós estamos mantendo até hoje. Que na verdade o nosso método é um método que se baseia em tentar expor não como funcionam os mecanismos que permitem o homem a pensar no sentido de explicar sob o ponto de vista da biologia, das causas iniciais e finais desses processos, mas tentar entender como esses processos ocorrem. Então esse tem sido o nosso trabalho. Iniciando a reunião do grupo de estudos hoje, uma data super importante. Estivemos aqui dando uma organizada, mudando um pouco o layout do espaço e encontrei a placa do seminário lá, o banner do seminário que fizemos comemorativo aos nossos 3 anos. E nós estamos completando 7, quinta-feira, agora dia 4, completamos 7 anos. Eu me enganei, eu havia afirmado que eram 8 anos, mas não, eu na verdade, eu fiz a conta porque eu disse que nós entramos no 7º ano, até completar, e foi completado então na quinta-feira, dia 4 de abril. O Dr. Pedro Osório, em 4 de abril de 2006, exatamente nesse lugar aqui, um pouquinho mais atrás ali apenas, o Dr. Pedro Osório fez uma conferência para todos nós aqui, em que ele fez como pessoa culta que é e que conhece como ninguém, ele fez um exame de todas as principais ideias e obras que trataram da teoria do conhecimento, todos os diferentes movimentos que ordenavam essas ideias, até então, não algo. E algo. Bom, não algo e algo. Quando não algo, repete. Quando algo, sucede. Sucede o quê? Novamente não algo, algo. Olha a cadeia lógica binária, então. O sistema de inteligência, ele está sempre sujeito a algo. Então, portanto, não algo. Não algo é a operação lógica que prevalece em todo o sistema. Quando algo, agora não repete, sucede. Sucede o quê? Novamente não algo e algo. Então, vocês vejam que sempre dessa cadeia. E aí eu me dei por conta que realmente esse âmbito de exame ele é importante para todos nós, porque daí eu me dei por conta que todas as instituições que nós organizamos e para pôr em ordem aquilo que nós chamamos então de conhecimento, ela obedece a esse mesmo critério. Por exemplo, nós temos não e sim. Não é não, né? É não algo. Sim, agora é algo. Sim, né? Então agora sucede o quê? Novo algo. Agora então há uma sucessividade que pode ser examinada, posta em ordem, e que é esse o critério de sucessividade que nós vamos usar para associar as nossas sensações e utilizar os operadores lógicos. Mas eu gostaria só de rapidamente, já que nós estamos desde a semana passada examinando uma questão, eu só queria rapidamente expor uma conclusão a respeito daquele exame sobre repetição e sucessão no sistema de inteligência humana. Porque, retomando em várias oportunidades e sobre vários ângulos de abordagem esse tema, eu me dei por conta do seguinte: a inteligência humana, ela tem um fundamento básico, que é o ponto inicial dessa inteligência, que é o sistema binário. Todo o sistema de conhecimento do homem e aquilo que ele diz que conhece da natureza e do universo é resultado de um processo binário que funciona a partir de uma condição e 2 operadores lógicos. Qual é a condição? É uma coisa banal, né? Eu estabeleci a condição quando. Todo o processo de conhecimento ele parte desse pressuposto. Quando o quê? Quando não algo ou quando algo. Não algo é uma hipótese infinita, porque ela pode se repetir sistematicamente. Não algo, ela é uma ideia de repetição. Né? Não algo não é sucessão. Não algo, não algo, não algo. É sempre a mesma coisa, é sempre a mesma questão. E tentar examinar processos para verificar como eles ocorrem. Tem gente batendo. Tem gente batendo na porta. Vamos aguardar. Como esses processos ocorrem. Então eu não vou me estender hoje, eu prometo mesmo, né? E o Dr. Pedro Osório, eu acho que é a principal pessoa que nós precisamos até ouvir um pouco o Dr. Pedro Osório para fazer um balanço, né, dessas, não apenas do nosso trabalho, mas um balanço. Olá, Aga. Guilherme, tudo bem? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia. Bom dia.
para fazermos um balanço de tudo isso que ele acompanhou. Afinal de contas, o Dr. Pedro Osório está, eu tenho certeza, posso afirmar categoricamente, que ele já veio em mais de 300 reuniões. E eu não tenho dúvida que, se das 352 reuniões que nós realizamos nesse período, se não tivéssemos faltado nenhum final de semana, o Dr. Pedro Osório, se faltou, não passou de 10 encontros nossos aqui. Então eu acho que ele é a pessoa, talvez junto comigo, né? Porque, não, mas eu também, houveram reuniões que o senhor esteve e eu não estive, né? Então, então nós estamos empatados também aí, né? Então, para